amores! Iniciamos aqui a nossa aulinha de redação. Saímos da crônica e vamos entrar agora nos contos de fada. Isso mesmo, meus amores. Vamos entrar nos contos de fada. E hoje vamos iniciar na unidade 7, pegando aí o livrinho na página 44. Maravilhas de conto. Olha aí na página de apresentação para vocês. Então essa é a página de apresentação, onde fala as maravilhas de conto. Aliás, mostra para vocês tudo isso que vamos falar a partir de agora. Então vamos para a próxima página. Era uma vez. Então os contos de fada, eles realmente, e na maioria das vezes, eles iniciam sempre assim. Era uma vez. Então vamos a fundo nesse assunto, todos prestando atenção? Vamos lá. A Bela e a Fera é um conto de fadas francês. Muitas versões desse conto já foram adaptadas às diferentes culturas e momentos sociais. Quem de vocês nunca assistiu a Bela e a Fera? Se vocês nunca assistiram, vale a pena assistir. É muito legal, é muito mágico, né? Isso tudo que vem da Disney é mágico. Tia Érica já assistiu e Tia Érica gostou muito, em diversas versões, realmente. Se vocês forem pesquisar, existem várias versões de A Bela e a Fera, que é um conto de fadas. Contos de fadas, gente, são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, geralmente envolvendo seres encantados e elementos que não pertencem à realidade. Os contos têm a característica de serem transmitidos oralmente, ou seja, são histórias passadas de geração em geração. Faça uma leitura silenciosa do texto a seguir e verifique se ele é igual ou diferente das versões que você e seus colegas conhecem. Então, quando ele diz aqui, quando o livrinho retrata que são seres imaginários, e eu acho que é por isso que chama tanta atenção da gente esses tipos de contos. Porque, por exemplo, esse conto que nós vamos ver agora, que é A Bela e a Fera, tem realmente muita coisa imaginária. Primeiro, que um homem se transforma em um bicho, em um animal. A fera, não é isso? Em alguns contos ele é um leão, em outros contos ele tem um chifre para trás. Então vai de cada versão. E onde também aparecem os seres inanimados que falam, o candelabro que fala, o piano que fala, o guarda-roupa que abre e fala. Então isso é muito mágico. Então essa parte imaginária é que faz com que a gente se encante pela história, pelos contos de fada. Então todos atentem aí na leitura da historinha. E depois cheguem à conclusão se essa historinha ela é parecida com a historinha que vocês conhecem, tá bom? Então vamos lá, todo mundo atenta à leitura. E não esqueçam, depois fazendo a leitura também. A Bela e a Fera. Era uma vez um jovem príncipe que vivia em um lindo castelo. Apesar de toda a sua fortuna, ele era muito egoísta e solitário. Em uma noite chuvosa, recebeu a visita de uma senhora que lhe pediu abrigo por aquela noite. Mal-humorado, ele se recusou a ajudar a pobre senhora. Porém, o que ele não sabia é que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada, que já ouvira histórias terríveis sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignada com a sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara em uma fera horrível. Por consequência do feitiço, todos os seus criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Enquanto isso, numa vila distante dali, vivia um velho comerciante e a sua filha, Bela. Eles eram pobres,
mas muito felizes. Bela adorava livros, histórias, vivia a contá-las para as crianças da vila. Seu pai, Maurício, era comerciante e viajava muito, comprando e vendendo produtos diversos. Vocês veem aí a cena logo abaixo. Continuando. Certa vez, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma tempestade bem forte. Então, ao passar em frente a um castelo que parecia abandonado, resolveu pedir acolhida. Bateu a porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava entreaberta, resolveu entrar para se proteger da chuva. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre ela. Após bebê-la, ele acabou adormecendo. No dia seguinte, um monstro furioso apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo e assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por ter invadido o castelo. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: "Deixa que me despeça da minha filha." A fera concedeu-lhe o pedido. De volta à sua casa, Maurício contou o ocorrido à sua filha. Sem medo, ele decidiu voltar ao palácio com o pai. Uma vez no palácio da fera, Bela tomou coragem e fez uma proposta. "Deixa meu pai ir embora. Eu ficarei em seu lugar." A fera concordou e o comerciante foi embora desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era mantida na prisão. Podia ficar em um quarto ou na biblioteca, local que muito a agradava. Bela tinha medo de morrer, mas percebia que a fera a tratava bem a cada dia que passava. Com o passar do tempo, o monstro e a jovem foram ficando cada vez mais amigos. Ele se encantava com a forma com que a moça via o mundo, as pessoas e a natureza. Sentia que ela o via de uma maneira diferente também, que ia além da sua aparência. A fera, portanto, havia se apaixonado de verdade. Depois de tomar coragem, a fera pediu a jovem em casamento durante o jantar. Bela, assustada, não aceitou. No entanto, ofereceu a sua amizade. Apesar da tristeza, a fera aceitou o desejo de Bela. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém com muitas saudades do seu pai. Certo dia, Bela pediu permissão à fera para visitar o seu pai. "Voltarei logo", ela prometeu. A fera, que nada lhe podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente. Havia adoecido de tristeza, pensando que tinha perdido a filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a fera no chão desmaiado, de saudades por sua ausência. Então, Bela soube o quanto era amada. Bela se desesperou e percebeu que também amava a fera. "Não morras!"
Você não pode me deixar aqui, meu amor, disse-lhe chorando. Comovida, a Bela beijou a fera. E neste momento, o encanto foi quebrado e o monstro transformou-se em um belo príncipe. A fera encontrou alguém que o amava de verdade, além da sua aparência grotesca. Afinal, a verdadeira beleza está no coração. Que lindo, né, meus amores? Então aqui está o conto de fadas, né? Tão conhecido na história infantil, que é a Bela e a Fera. Ela retrata momentos onde se fala do imaginário, porque a gente sabe muito bem que não existe um animal que fala. A gente sabe que não existe feitiços que transformem pessoas em objetos, como foi o feitiço que a bruxa fez, não é isso? E o que ocasionou isso foi todo o egoísmo do príncipe. E por ter negado uma acolhida àquela mulher que estava ali, que no qual ele não sabia que era uma bruxa. Mas é uma história que realmente nos enche os olhos, porque aí pessoas se transformaram em objetos inanimados, que falantes, não é isso? Que levavam tanta alegria para aquela jovem que ali estava. E é onde o que encanta a gente é a forma da transformação da história, onde o amor aconteceu, né? Uma princesa, uma menina tão pura e simples como a Bela, que se apaixona por uma fera. E nisso fez com que o feitiço, né, o encanto, acabasse e ele voltasse a ser novamente um príncipe. Então é isso aí, gente. Nosso assunto de hoje foi sobre o conto de fadas. Vem aqui a parte do dicionário, né? Isso, onde a gente vê o significado das palavras, onde a gente pode também utilizar o dicionário, né? Isso que é a parte do verbete, para concluir o exercício. Logo abaixo desse trechozinho do dicionário, nós temos aí, preste atenção. Você já sabe que a narrativa é o relato de uma sequência de fatos reais ou fictícios. Nesse caso, foram fatos fictícios, organizados em um enredo. O enredo é o formar da história. Esses fatos, eles ocorrem com determinados personagens, situados no tempo, no espaço. O narrador é o responsável por contar a história. Nesse caso, tia Érica fez o papel do narrador, né, que contou a história para vocês. Então, toda a história, ela tem um enredo, ela tem um formar, tem uma estrutura na história. Como é que eu vou começar? Como é que vai ser o meio? Como é que vai ser o fim da história, não é isso? Toda a história tem personagens, não é isso? Então, toda a história, e a da Bela e a Fera não é diferente. Na página 49, nós temos aí um jogo rápido, que também é baseado nessa narrativa, né, no trecho. Vocês lerão essa parte, vocês responderão, certo? Logo abaixo do jogo rápido, nós temos aí, em contos de fadas, os personagens podem ser classificados de acordo com o papel que desempenham na narrativa. Narrativa é aquela história contada por um narrador. Observe a seguir. Então, nas historinhas, sempre tem o protagonista. O que é o protagonista? Ele é o personagem principal da história. Antagonista. O que é o antagonista? É o personagem que se opõe ao protagonista, ou seja, é o contrário do protagonista, é o contrário daquele personagem principal. Personagens secundários. São personagens importantes também, mas com menor participação na história. Ou seja, ele não tem uma ênfase na história. Ele não é o personagem principal. Eles estão ali, são importantes sim, mas não é a parte principal, não é o personagem principal da história. Ele ajuda a concluir todo um contexto da história, certo? Vem aí mais um joguinho rápido, que ele é bem pequenininho, que fala disso, dos protagonistas, dos antagonistas e dos secundários. Então, vocês dirão aí quem são os personagens principais, que são os antagonistas.
Quem são os personagens antagonistas, que é totalmente o contrário do personagem principal, não é isso? E vocês dirão quem são aqueles secundários, aqueles que também fazem parte da história, mas não são personagens principais. Logo abaixo, para a gente finalizar, nós temos aí a parte de enredo, onde organiza-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que nós já estudamos sobre isso, formando a estrutura do texto narrativo. Identifique, com o auxílio do professor, as informações referentes à estrutura do conto A Bela e a Fera, completando o quadro a seguir. Temos um exercício falando sobre esse enredo, sobre essa estrutura desse gênero textual, né? Porque o conto de fadas é um gênero textual, mais um gênero textual estudado. Então, de acordo com o que a gente viu na estrutura da narrativa, que é essa parte aqui da página 49, né? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vocês irão aí, nesse quadro da página 50, atenção, vocês terão que pegar os trechos do texto A Bela e a Fera e escrever. Vão lá no texto e busquem a situação inicial. Qual é a situação inicial desse texto? Então, escrevam aí qual é a situação inicial, certo? O conflito. Qual é a parte quente da história? Qual é a parte que pega fogo mesmo na história? Qual é aquela parte que é a confusão? O que foi que ocasionou aquela briga, aquele conflito na história? Então, busquem aí no texto e escrevam esse trecho. O clímax, não é isso? Depois do ocorrido, do conflito, né? Do que aconteceu. O conflito, no caso, é o choque do que ocorreu e depois é a parte quente. Então, primeiro houve o conflito, né? O que foi que aconteceu para depois a história ficar quente mesmo, da gente começar a encher os olhos e querer saber, eita, o negócio tá esquentando, né? Como é que será que vai terminar? Então, primeiro houve um conflito, que foi alguma coisa que aconteceu, e depois disso que aconteceu, tudo começou a esquentar na história. Então, é o clímax, onde esquenta, onde tudo começa a acontecer ali, né, da confusão, é o clímax. E depois vem o desfecho, como tudo isso acabou, como foi concluída essa história. Então vamos lá, situação inicial, vocês terão que pegar um trechozinho da situação inicial e escrever aí nesse retângulo. Depois vem o conflito, né, o que foi que aconteceu para que tudo começasse a esquentar na história. O clímax é já essa parte quente da história, né? E o desfecho, como tudo acabou. E vem aí esse pequeno jogo rápido, que são apenas 3 letrinhas para responder, certo, meus amores? Tudo de acordo com o conto de fadas, A Bela e a Fera. Tá tudo dentro desse contexto. Eu acho que vocês gostaram da historinha, tenho certeza disso, vocês entenderam. Então, boa sorte aí para responder as questões referente ao conto de fadas. E até a próxima aula, meus amores. Beijo!